Será que é minha intuição ou será que é o meu medo que tá falando comigo? Sabe quando a gente se encontra com uma situação, dúvida, a gente não sabe o que fazer, e aí vem aquela resposta instantânea, né? Aquela resposta automática. Muitas vezes é a intuição, mas também muitas vezes pode ser o medo falando, os bloqueios, as nossas travas internas. E como será que a gente pode fazer para tentar identificar se é medo ou se é intuição? Mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva começando. Nesse episódio, eu quero mandar um beijo especial para 3 ouvintes, que é a Renascimento, o Silvio Júnior e a Letícia Laiano. Quero agradecer vocês, girassóis, por vocês sempre mandarem mensagens, compartilharem a opinião de vocês, compartilharem o podcast. Vocês são girassóis muito especiais e eu tenho muito a agradecer a vocês também. É uma troca muito gostosa, né, quando as pessoas escutam o podcast aqui, mas também vão lá no Instagram, me contam o que elas acham, mandam mensagem. Eu adoro isso, né? Eu acho que agrega muito pro nosso conhecimento, pra nossa troca. E você também me manda o seu feedback, né? O que você acha? Você prefere episódios curtinhos como o do Sua Manhã ou episódios mais longos? Eu tô pensando em reformular aqui a forma como é o podcast. Eu queria saber muito o que você espera do Sua Manhã. Me manda lá no meu Instagram, @joaguilar, vou ficar muito feliz de receber sua mensagem. Bom, girassóis, o que eu faço para eu entender se é uma intuição ou se é um medo? Eu vou contar para vocês uma situação que ocorreu comigo e talvez nessa situação vocês consigam entender a diferença entre intuição e medo, porque a gente tem várias travas mentais, vários bloqueios, vários medos, né? E esses medos, essas travas também enviam mensagens pra gente. Pra quê? Pra quê? O que é o medo, né? O medo nada mais é do que uma proteção. Mas uma proteção do quê? Às vezes é uma proteção desnecessária. É uma proteção de algo externo a nós. Porque a mente, né? Muitas vezes ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Se a gente sentir uma emoção com algo, ela já entende que aquilo é uma verdade. Então, se você vê um filme, se alguém te contou uma história, isso te tocou de alguma forma, pode ser que a sua mente crie um medo baseado numa história de terceiro, que não necessariamente aconteceu com você. Então, muitas vezes não é uma intuição, é um bloqueio, né? E aí, o que aconteceu comigo? Eu, pela primeira vez na vida, vou fazer uma viagem sozinha. E vou fazer uma viagem sozinha no qual eu tenho que dirigir algumas horas. Então, são 2 coisas aí. Viajar sozinha e que é algo que eu sempre quis, mas também sempre tive travas pra isso. E dirigir sozinha, muitas horas, né? Não sei quem é, principalmente, né, mulheres, geralmente não gosta de dirigir muito, mas quem é do meu time é que não gosta de dirigir muito. Então eu vou fazer 2 coisas, 2 em 1, né? Mas a viagem vai ser muito legal, para um paraíso. Eu vou aprender muito sobre criatividade, muita coisa legal, né? Pra minha profissão. E eu tô muito empolgada. Mas tem essa trava. E aí, eu comprei o ingresso por impulso. Eu vi que é uma pessoa que tá organizando o evento, que eu respeito, as pessoas que estarão lá também, compartilhando conteúdo, gosto bastante. O lugar, amo. Então eu falei, nossa, eu vou. Comprei. Na empolgação lá. Vou. Tava nem aí se eu ia sozinha, na hora se eu não ia, como eu ia. Nem pensei. Fui e comprei. E aí começou a chegar perto. E aí eu fui me dando conta de que eu ia sozinha, que eu ia dirigir, de que isso, que aquilo. E aí eu comecei a ter medo. Aí eu comecei, meu Deus, será que é pra eu ir? Será que não é pra eu ir? Eu comecei a sentir sensações ruins pra eu ir pra essa viagem, né? E aí, eu não tava entendendo, porque eu falei, nossa, mas eu tava tão empolgada pra ir, por que agora eu tô com essa insegurança toda? Por que eu tô sentindo isso, né? E aí começou a ficar confuso na minha cabeça. Eu falei, será que isso daqui é uma intuição que eu não devo ir, meu Deus, que vai, né? Ou será que isso aqui é um medo que eu tô sentindo? E aí eu comecei a me fazer questionamentos, me perguntar, por que eu estou sentindo isso?
Tem alguma resposta concreta? Porque às vezes a intuição a gente não tem uma resposta concreta. É só aquilo e pronto, né? O medo não. Se a gente vai cavando, a gente encontra uma resposta para aquilo. Então eu fui me fazendo perguntas. Aí eu falei, eu sou uma pessoa insegura quando eu estou sozinha? Aí eu pensei, em alguns momentos sim. Em alguns momentos eu não gosto de estar sozinha, eu gosto de estar com pessoas, fazer coisas com pessoas, por exemplo. Até muitos anos da minha vida, eu nunca tinha ido ao cinema sozinha, porque eu achava, meu Deus, eu vou sozinha. E aí a primeira vez que eu fui sozinha foi maravilhoso, mas até eu quebrar essa barreira, demoraram muitos anos. Então, eu tenho essa tendência a querer fazer coisas com pessoas. Já tive uma resposta. Você gosta de dirigir pra muito longe? Não. Já dirigi viajando? Já dirigi viajando, mas não estava sozinha. Tinham outras pessoas no carro. Como eu me senti nesse momento, mesmo com outras pessoas? Fiquei um pouquinho tensa, sim. Fiquei receosa, porque eram muitas horas dirigindo. Então você já tem essa trava. E aí eu fui me contando não, né? Me perguntando coisas, analisando o meu histórico, para eu desvendar se era um medo ou se era uma intuição. E aí eu cheguei à conclusão de que sim, era um medo. E aí eu continuei a pergunta. Isso daí que eu tô sentindo, será que eu quero me proteger para não ter essas sensações de me sentir sozinha, de ter que dirigir sozinha? Isso tá vindo com uma sensação muito ruim ou é algo que eu não tenho resposta, é algo que tá vindo fluido pra mim? Será que essa minha sensação está me protegendo ou está me limitando? É um evento que eu vou ter contato com outras pessoas, eu vou conhecer gente nova, num lugar maravilhoso, eu vou ter uma descompressão da minha rotina. Vai ser muito bom pra mim, vai me ajudar a alavancar muitas coisas, né, dos meus projetos, da minha profissão. Será que isso tá me limitando ou está me protegendo? Eu entendi que, tá me limitando. Outro ponto essencial, a gente entender em que momento do nosso estado a gente tá sentindo isso. E aí eu comecei a perceber, quando eu estava calma, eu também tinha essa sensação? Ou era só quando eu ficava nervosa? E aí eu comecei a ver no decorrer dos dias, quando eu estava calma, sabe, num dia leve e tal, eu não tinha sensação nenhuma de medo. Quando eu estava num dia mais apreensivo, mais pensativo, sabe, aí vinha o medo. E aí eu falei, se é intuição, se é algo querendo me avisar, mesmo quando eu estou calma, quando eu estou feliz, eu ia me dar aquele incômodo. Mas não, era mais nos dias que eu começava a alimentar pensamentos na minha cabeça. Então, assim eu consegui entender que essa sensação era medo. E aí eu entendi que, não, eu vou para o evento, vou superar esse medo, essa sensação que eu tenho, porque eu entendi que não é uma intuição querendo me proteger de algo. É mais travas minhas internas, né, do que uma intuição. E dentro dessa mesma história, aconteceu outra situação que eu entendi que sim, era uma intuição. O que aconteceu? O evento ocorre, vai ser no fim de semana. Começa na sexta, vai até o domingo. Eu entrei em contato com o hotel, que vai ser o hotel oficial do evento, e eu perguntei sobre as diárias e tal, e aí eles me passaram as diárias de sexta a domingo. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas não é melhor eu ir na quinta? Porque o evento começa cedo, é longe e tal, né? Talvez seja melhor. Aí o hotel me falou que não tinha disponibilidade. Eu falei, nossa, que estranho, numa quinta, né? Não ter disponibilidade, mas beleza. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Será que eu vou na quinta ou não vou? E aí eu comecei Aí eu falei assim, não, vou deixar pra fechar o hotel depois. Aí eu nem cheguei a pesquisar hotel. E aí eu fiquei com isso, vou ou não vou, vou ou não vou. Com uma sensaçãozinha pra não ir. E a sensação persistia mesmo nos dias que eu não estava ansiosa, que eu não estava pensando em nada muito mirabolante em relação à viagem. Essa sensação permanecia, de que talvez não era legal eu ir na quinta, que era melhor eu ir na sexta, por N motivos. Só que, gente, quando é intuição, o universo conspira e as coisas vão acontecendo de um jeito que tudo se encaixa. Primeiro, o hotel que eu vou ficar não tem vaga na quinta. Aí eu ia ter que mudar de hotel, que não é muito legal para uma logística, né? Mas até aí, beleza. Eu iria.
Mas aconteceu uma coisa que pra mim foi a resposta de tudo, de que realmente era intuição pra eu não ir na quinta. Faz um tempo já que eu quero voltar no meu nutrólogo, né? Que eu passei faz um ano, e aí eu quero marcar de novo com ele. E esse meu nutrólogo, ele demora muito tempo pra ter agenda. Às vezes demora 1 mês e meio, 2 meses pra ele ter agenda. E aí eu ando ficando doente muito rápido. E aí eu lembro que na outra vez ele me deu ferro pra eu tomar diretamente na veia, foi ótimo. Até sugiro que vocês marquem nutrólogos, porque eles fazem um check-up, assim, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei doente na semana do evento, olha só, fiquei doente na semana do evento. Eu ainda pensei assim, caramba, será que é um sinal? Aí eu entendi que não é um sinal, que às vezes é até o nosso próprio corpo reagindo ao medo. Olha só como a gente é, gente. Inclusive, o livro que eu comentei com vocês, comentei em algum outro episódio, O Poder do Subconsciente fala muito sobre isso também. E também O Poder do Agora. Não, O Poder do Agora não. Deixa eu lembrar o nome aqui. O livro é A Coragem de Dizer Não. Ele fala muito sobre isso, que a nossa mente é tão poderosa que ela cria reações no nosso corpo que... É como se fosse pra proteção, mas é um bloqueio, sabe? Então, às vezes, a gente pensa tanto numa situação, eu não quero alguma coisa. Que vem uma doença, alguma coisa acontece pra bloquear a gente disso. E eu acredito muito. Aí eu falei, caramba, eu tava com tanto bloqueio interno disso, que até fiquei doente, aí eu fiquei muito chateada, porque eu falei, não, eu quero ir no evento. E aí eu entendi mesmo que não era intuição, era bloqueio, né? E aí, como eu fiquei doente e tal, eu tomei injeção, fiquei melhor, aí eu falei, não, eu vou marcar esse nutrólogo. Gente, peguei, mandei mensagem, já esperando que ia ser, né, muito longe, assim, o México. Aí a pessoa pega e me manda, olha, eu tenho pra amanhã tal horário, que era na quinta. Eu tenho na quinta tal horário. Aí eu falei, não consigo ir nesse dia, porque eu já tenho compromisso, eu vou viajar e tal. E era bem no fim do dia. Aí a moça falou assim, então eu só vou ter consulta pra junho agora, porque isso acabou de ser uma desistência. E eu tenho esse horário se você quiser, porque a moça acabou de desistir. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, o quê? Qual era a chance? Eu tô há muito tempo querendo marcar um nutrólogo. Tava procrastinando. Aí eu mandei mensagem exatamente no momento que a pessoa desmarcou, porque ele é muito concorrido, poderia ter outras pessoas, né, depois, pra pegar a vaga. Aí eu falei, não, eu vou no nutrólogo e não vou na quinta. Já tá mais do que claro pra mim, que não é pra eu ir na quinta, eu vou na sexta. Que era o que a minha sensação estava dizendo, né? E aí foi assim que eu consegui definir, né, o que era o medo da minha situação e o que era a minha intuição. Então, às vezes, gente, fica muito claro, né? A gente que não quer enxergar algumas coisas, ou a gente não quer se questionar. Então, perceba, a sua intuição, ela vai estar com você mesmo nos momentos que você estiver calmo, que você estiver leve. Mesmo nesses momentos, você vai ter ainda aquela sensaçãozinha assim, sabe? Aquele pezinho atrás. Quando você tiver com sensação no corpo, né, o seu coração disparar, pode ser que seja medo. Então, se questione se é um medo, se é um bloqueio, né? Perceba como as coisas vão acontecendo, porque o universo também ajuda a gente a entender se é a nossa intuição, as coisas vão acontecendo, né? Vão vindo pequenos bloqueios, assim, pequenas coisas vão acontecendo ali no caminho pra mostrar pra gente que realmente não era aquilo ali que era pra gente fazer, que é melhor fazer de outra forma. E aí, às vezes, quando a gente luta muito contra isso, é ruim pra gente. Então, qual era a chance de eu ter esse nutrólogo no dia que eu ia viajar, que eu não tinha certeza ainda, que eu tava em dúvida, faltando um dia pra ir viajar, eu não tinha fechado o hotel ainda pra esse dia. Falei, cara, eu vou seguir minha intuição, não é pra eu ir nesse dia, eu vou no dia mesmo do evento, vou acordar mais cedo e tudo bem, tá tudo certo, né? Vai dar tudo certo, eu vou ir e tô tranquila. Então, percebam as suas sensações. Você tá muito nervoso, você tá irritado, tá muito agitado, aí tá te dando aquele medo, aquele pânico, aquela sensação ruim. Respira e se pergunta, isso tá me travando? De onde vem isso? Qual a raiz disso? Eu já me senti assim em outras situações? Isso tá querendo me bloquear ou me proteger? Você vai ter sua resposta. Quando você tiver a sensação, mesmo na calmaria,
aí a sua vida for acontecendo, as coisas forem acontecendo já para te tirar daquele caminho, escuta a sua intuição. Porque é algo bom que tá querendo te... Às vezes pode parecer ruim, né, na hora. Falar, ai, que saco, isso tá acontecendo e tal. Mas às vezes é um percurso da vida que tá te levando pro caminho que você precisa ir real. Entendeu? Então, eu, Juliana, costumo fazer assim, pra eu entender se é a minha intuição ou se é o meu medo. Pode ser que sirva pra você também. Pode ser que sozinho você não consiga questionar os seus medos, né? Então, pode ser que você precise de uma ajuda de um profissional, de uma terapia, para você se entender melhor também, porque às vezes a gente não sabe a razão, né? Da onde tá vindo. Nessa situação, eu tinha clareza do que era, porque eu tinha clareza de situações passadas, mas muitas situações a gente não tem essa clareza, né? Então, pode ser que a gente precise de uma ajuda de um profissional pra gente conseguir escavar um pouquinho, ir lá atrás pra entender de onde vem, e aí a gente conseguir definir mais o que é a nossa intuição e o que são os nossos bloqueios, as nossas travas mentais, né? Então, eu quis trazer isso pra vocês, pra dividir isso com vocês, porque eu achei, muito claro, assim, pra mim, nessa situação. Vocês também acharam? Vocês concordam comigo? Se vocês concordam, e se vocês estão escutando até aqui, me manda lá no Instagram também, porque eu vou achar interessante. Me conta se você também teve outra história parecida, com a sua intuição, com medo, que você teve essa clareza do que era o medo e do que era alguma trava mental. Então, tenha isso em mente pra você. Reação é medo. Se você está reagindo a algo, geralmente é medo. A intuição não precisa de justificativa. Ela é aquilo e pronto, entendeu? Não tem o porquê. A gente não encontra uma resposta. É só aquilo. Tô sentindo isso. Não dá. Até, gente, quando a gente não vai com a cara de alguém, por exemplo. Você vai e fala assim, meu santo não bateu. Não bateu com essa pessoa. Até nisso, pode ter alguma lembrança sua, que na hora você não lembre. Às vezes você pode ter tido na sua vida, até lá na infância, em algum momento, alguma experiência com uma pessoa que tinha alguma característica dessa nova pessoa que você encontrou. Uma risada parecida, um jeito de falar parecido, um cabelo parecido, alguma coisinha parecida que gerou em você esse gatilho. E aí você fica com o pé atrás da pessoa e a pessoa não tem nada a ver, coitada. Ela só tem alguma característica de alguém que te trouxe algum desconforto na sua vida e aí você já fica com o pé atrás da pessoa. Mas também tem a intuição, né, da energia que a gente sente e fala, não é bom isso aí. Então tá vendo como tem várias jogadinhas que a gente precisa também tomar cuidado? Então, é isso. A nossa intuição... Não tem dúvida, a gente não precisa de justificativa do porquê que eu estou sentindo isso. É isso e pronto. O medo, o receio, né, essas travas, ela vai ter alguma justificativa. Então, presta atenção nisso, que você vai conseguir definir melhor para você qual é qual e tendo essa definição, quais ações você vai tomar a partir disso, né? Porque também não adianta a gente ter informação na mão e não fazer nada. Continuar ali paradinho, né? Que não adianta nada. Certo, Girassol? E aí, você achou o que desse episódio? Você gostou? Esse episódio, esse podcast merece 5 estrelas? Se merecer, deixa suas estrelas aí pra mim na Apple, no Spotify, na Amazon, no YouTube, aonde você escutar, né, esse episódio. Deixa um comentário, me segue lá no Instagram. Vou adorar ver você por lá, tá bom? Um beijo, Girassol. Até o próximo.